Sistemas operacionais, professor Alexandre Freire. Vocês estão ouvindo aí a música Coração a Batucar, interpretação da Maria Rita. Cortando aqui rapidinho de novo para o YouTube não me cortar. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, vamos falar agora aí sobre deadlocks. Vamos falar agora de forma mais detalhada, né? Que a gente chegou a falar sobre deadlocks, mas agora o capítulo vai colocar uma lupa nisso agora, né? Então a gente vai falar sobre o problema do deadlock, né? O que é, modelo do sistema, caracterização, né? Como caracterizar um deadlock, métodos para tratamento de deadlocks, prevenção de deadlocks, evitando deadlocks, detecção de deadlocks, depois que eles já ocorrem, né? E recuperação de deadlock. Nesse vídeo eu não vou conseguir falar tudo, tá? Vou parar no meio aqui. Objetivos do capítulo: desenvolver uma descrição de deadlocks que impedem que grupos de processos simultâneos completem suas tarefas. Apresentar diversos métodos para impedir ou evitar deadlocks em um sistema computadorizado. Então vamos para a definição do problema, né? Então o que é um deadlock? É um conjunto de processos bloqueados, cada um mantendo um recurso e esperando para adquirir um recurso mantido por outro processo que está nesse mesmo conjunto de processos bloqueados, né? Então, se eu estou esperando por recursos que estão na mão de processos que estão bloqueados, que também estão esperando, né, todos esperando por recursos dentro desse mesmo grupo de processos bloqueados, então esses processos vão ficar bloqueados forever, né? Exemplo, aquele exemplo mais básico, né, com dois processos só. Sistema tem dois processos e dois recursos, né? Então o sistema tem duas unidades de disco, tá? Então esses são os dois recursos. Aí eu tenho dois processos, P1 e P2. Aí o P1 e o P2 mantêm uma unidade de disco e cada um precisa da outra, né? Por exemplo, né, vamos dizer que uma unidade de disco é o recurso A e a outra unidade de disco é o recurso B, né? Aí eu tenho dois processos, eles querem usar, os dois processos querem usar A e B, só que o processo P0 aqui fez o wait no A, então, ou seja, ele pegou, vamos supor que eu consegui, né, eu fiz o wait e consegui o recurso. Aí agora trocou o contexto, foi para o P1, aí ele fez o wait e conseguiu o recurso no B, né? Esse wait aqui está um pouco esquisito, porque na verdade quando a gente viu lá nos capítulos, no capítulo anterior, né, que a gente estava vendo como pegar recursos e tal, nem sempre a gente fazia wait, né? A gente fazia o lock no recurso e às vezes a gente fazia wait, tá? Esse wait aqui ele está implícito isso, né? Que assim, eu quero o recurso, se não tiver o recurso aí eu vou esperar, tá bom? Então aqui, ó, vamos supor que eu obtive o recurso A, o P0, né, obteve o recurso A, aí trocou o contexto, o P1 obteve o recurso B, aí lascou, porque agora quando o P1 chegar nessa linha, ele vai fazer o wait pelo A e não vai sair mais da fila, porque o A está travado no P0, e o P0, quando ele for continuar aqui, é a mesma coisa, né, ele vai fazer o wait no B, só que ele nunca vai obter, porque o B está travado aqui com o P1. E esses dois processos eles vão ficar travados em deadlock, tá bom? Então esse é o exemplo mais simples aí, né? Exemplo de cruzamento de ponte, né? Então imagina que você tem aqui até perto de casa aqui eu tenho uma rua que ela é mão dupla, mas ela é tão estreita que ela de vez em quando acontece esses deadlocks aqui na rua, por isso que eu até evito passar nessa rua. Então imagina que você tem aqui, né, uma rua de mão dupla, né, e aí de repente ela dá uma funilada. Aí se vier um carro
aqui esse carro, vamos supor, ele está vindo, vamos supor não, né? Para dar o problema aqui, esse carro da direita ele está querendo ir para a esquerda e esse da esquerda está querendo ir para a direita. Então travou aqui, certo? Cada seção de uma ponte pode ser vista como um recurso, então é como se a ponte fosse o recurso, né? Se houver deadlock, ele pode ser resolvido se um carro parar, apropriar recursos e reverter. Então, como que eu resolveria o problema aqui da ponte? Um dos caras mais cavalheiro aqui, o mais educado, dá ré e deixa o outro passar, o que é um pouco difícil de acontecer, pelo menos aqui na região onde eu moro. O que é mais fácil é o cara querer avançar em cima de você e começar a buzinar e te olhar feio. E aí você vai dar ré e tem um outro cara atrás também te olhando feio. Tô exagerando, mas também não é assim, não é todo mundo olhando feio, mas que a situação não é nada agradável, isso eu posso garantir. Vários carros... aqui, né, é o mais grave de tudo, né? Vários carros podem ter que parar se houver um deadlock, né? Então, quando dá esse problema aqui, o problema não é só os dois carros que ficam travados. Começa a gerar um trânsito aqui, né? Então, todos os carros que querem passar pela ponte vão ter que... Vai formar uma fila gigante aqui, dos dois lados. A mesma coisa lá no sistema operacional, né? Quando dá um deadlock, você não trava só os processos, você trava os recursos que esses processos travaram. Aqui no caso, esses dois carros aqui eles estão travando a mesma ponte, né? Eu poderia até dizer que só para a gente fazer um paralelo disso com a nossa disciplina, né? Vamos supor que a entrada dessa ponte aqui, ó, o lado direito aqui, passar por aqui é um recurso e passar pelo lado esquerdo aqui é outro recurso, né? Então, para passar pela ponte eu tenho que usar esses dois recursos, né? Eu tenho que usar o recurso aqui do lado direito e o lado esquerdo da ponte. E aí esse carro ele pegou o recurso que é essa metade da esquerda e está esperando a metade da direita liberar para ele passar. E o outro aqui vice-versa, ele pegou o recurso que é o lado direito da ponte e está querendo o lado esquerdo para ele poder passar, né? E aí travou. Então, ou seja, o que aconteceu? Esses dois carros travaram e eles também travaram esses dois recursos, né? Que é o lado direito e o lado esquerdo da ponte, né? O livro não tem essa metáfora aqui que eu estou falando, tá? De lado esquerdo e lado direito da ponte. Eu estou falando isso só para a gente fazer um paralelo, acho que melhor aí com a nossa disciplina. Porque não tem como dois processos, fazer um deadlock de dois processos com um único recurso. Tá? Isso não tem como acontecer. Tá? Então a gente não pode olhar para essa ponte como um único recurso. Tá? Então beleza, então se acontecer isso, então não travou só os dois carros, travou também a ponte, né? Travou o lado esquerdo e o lado direito da ponte. E com isso, todos os outros processos que querem usar esses recursos, eles estão travados também, porque eles não vão conseguir fazer o que eles precisam. Eles vão entrar numa fila lá, esperar o recurso e vai começar a travar, um monte de processo vai travar, tá bom? Então deadlock é uma coisa complicada porque vai propagando o problema para todo lado, tá bom? Aí, se você fizer aqui, se falar um jeito de desfazer esse deadlock, apropriar os recursos, eu vou arrancar o recurso de algum processo, né? Então vamos supor, tem um guarda aqui de trânsito, ele fala, ó, filhão, volta aqui para trás, ó. Então ele forçou esse processo a devolver o recurso aqui, que ele tinha, né? Que é o lado direito da ponte. Então o guarda empurrou o cara, fez o cara dar ré. Aí os caras começam a andar aqui, né? Os caras desse lado esquerdo começam a ir aqui, ó. Pode acontecer que aqui ele está falando que pode haver starvation, né? Pode acontecer que esse processo que deu ré, ele nunca consiga passar pela ponte. Porque a hora que ele vai, né? Ele deu ré, aí outros caras começam a passar por ele. É a típica coisa que acontece mesmo, né? O pessoal no trânsito não tem muita educação, né? Então, você dá ré. Eu tô reclamando, né? Mas é verdade, vai. Quem dirige sabe. Infelizmente, eu procuro, eu sei que eu também não sou um santo, mas eu tento ser educado no trânsito, vou fazer aqui a minha autopropaganda e acho que todo mundo deveria tentar também, o máximo possível, né? Claro que às vezes a gente pisa na bola ali, um dia que a gente está mais apressado e tal, às vezes
faz uma outra coisa indevida, mas sempre tentando minimizar esses momentos aí de insensatez. Então, mas voltando ao que eu estava falando, então às vezes o cara deu ré aqui, ele foi forçado a dar ré, e aí de repente um outro processo passou na frente dele, outros do lado dele aqui, né, vieram, passaram para lá, depois outros daqui para lá, e ele nunca consegue. Toda vez que ele entra na ponte, dá um problema lá, trava, o guarda encasquetou que é ele que tem que voltar, ele volta e nunca sai daqui, nunca consegue terminar o que ele queria, né, que era passar pela ponte. Então isso seria a starvation, tá? Então, sempre que a gente for pensar aí no controle de concorrência, né, dos recursos, a gente não pode só pensar em evitar deadlock, também tem que pensar em evitar starvation, né? Modelo do sistema. Então, eu tenho o modelo teórico aqui pra gente, né? Tenho tipos de recurso, tá? Então, recurso 1, recurso 2, até um recurso M. O recurso pode ser qualquer coisa, tá? Um dispositivo de entrada e saída, um acesso a uma CPU, lá vamos supor que você tem um ambiente multiprocessado e você tem várias CPUs, às vezes com características específicas, né? Você fala, se for um processamento muito pesado, tem que ser nessa CPU aqui, né? Se for, enfim, então vários recursos diferentes que de repente você precisa solicitar o acesso, entrar numa fila, né? E obter o lock daquilo enquanto você vai usar, né? Então qualquer tipo de recurso aí da máquina a gente está abstraindo como simplesmente um recurso, né? Cada tipo de recurso possui WI instâncias, tá? Então tem recurso que tem uma única instância, mas pode ter recurso que tem múltiplas instâncias, tá? Sei lá, se fala alguma conexão de rede, alguma coisa, pode ser que você consiga manter até 10 conexões no máximo, né? Então é um recurso que tem 10 instâncias, tá bom? Cada processo utiliza um recurso da seguinte forma: ele faz a requisição, aí quando ele obtém o recurso ele usa e depois ele libera, tá bom? A gente vai assumir isso, né? Caracterização do deadlock. O deadlock pode surgir se 4 condições forem mantidas simultaneamente, tá? Então, para ter deadlock, você vai precisar dessas 4 condições, tá? Se uma delas já não for satisfeita, não tem como existir deadlock, tá bom? Então, é importante a gente entender isso, justamente porque a estratégia de evitar deadlock é justamente olhar para alguma dessas condições aqui. Se você conseguir forçar que uma delas não ocorra, você já vai evitar o deadlock, tá bom? Então, quais são as condições? É que também não é tão simples assim, né? Tem coisa aqui que não dá para abrir mão, né? Então, por exemplo, exclusão mútua, né? Apenas um processo de cada vez pode usar um recurso. Então, isso é exclusão mútua. Então, recursos de uma única instância só um processo pode usar, né? Eu não posso, tem recursos que eu não posso deixar 2 processos usar ao mesmo tempo. Eu falo, um acesso a um arquivo. E aí os processos querem editar, né? Querem escrever alguma coisa no arquivo. Eu não posso deixar esses 2 processos fazerem isso ao mesmo tempo. Então eu não posso abrir mão da exclusão mútua, né? Nesse caso, né? E mesmo os recursos de múltiplas instâncias, cada instância ela só pode ir para um processo. Então, se eu tiver um recurso de 2 instâncias, cada uma dessas instâncias eu vou deixar com um processo, né? Eu até posso dar 2 instâncias para o mesmo processo, mas o número de processos é limitado, né? Então tem aí uma exclusão mútua, tá? Também. Manter e esperar. Um processo mantendo pelo menos um recurso está esperando para adquirir outros recursos mantidos por outros processos. Então, isso é uma das condições que tem que estar acontecendo lá para ter o deadlock. Condição necessária, tá? Eu não estou falando que são condições suficientes, tá? Não, na verdade aqui
Não, se ocorre. Deixa eu ler tudo primeiro, vai, depois eu concluo, vai. Então, o que é o manter e esperar, né? É assim, eu tenho recursos e aí eu vou para uma fila de espera segurando esses recursos. Se isso acontece, é uma das coisas, né, que precisa acontecer para acontecer deadlock, tá? Porque o contrário disso seria o quê, né? Eu nunca posso esperar segurando algum recurso. Então, sempre que eu estiver esperando, eu não estou segurando nenhum recurso, né? Então, geralmente o que ocorre não é isso, né? Geralmente eu posso estar esperando e ao mesmo tempo segurando recursos, né? Não preempção. Aqui a gente está falando de não preempção de recurso, tá? Não é aquela coisa do escalonamento quando faz a preempção, né? Tira o processo da CPU meio que contra a vontade dele, né? A gente está falando aqui de não preempção de recursos. Então, uma vez que o sistema deu o recurso, seja ele qual for, deu o recurso para o processo, o sistema não vai arrancar esse recurso do processo, né? Ele só vai pegar de volta quando o processo liberar esse recurso ou quando o processo terminar, né? Se o processo terminar com erro ou terminar normalmente, mas esqueceu de liberar o recurso, né? Mas ele terminou, aí o sistema pode assumir que o recurso está liberado, né? Isso não seria uma preempção. Preempção é assim, o processo está lá, ele não terminou ainda e ele não liberou o recurso e o sistema vai lá e toma o recurso dele, tá? Isso seria a preempção de recursos aqui no caso, né? Então, para ter deadlock, também outra condição, tem que ter a não preempção. Então, o sistema nunca arranca um recurso da mão do processo sem o processo liberar. E a quarta condição é espera circular. Então, existe um conjunto de processos esperando, né, P0, P1. Aí aqui esse conjunto é cíclico, né? Por isso que ele termina no P0, tá? Então, P0, P1, P2, P3, P4, P0 de novo. Então, só para indicar que é uma coisa cíclica, né? Então existe um conjunto de processos esperando, tá o quê? P0 está esperando por um recurso que é mantido por P1. P1 esperando por um recurso que é mantido por P2. P2 por P3, P3 para P4, até chegar no último lá, Pn esperando por recurso que está com P0. Então, ou seja, tem um ciclo aí, né? Aí sim, se acontece essas quatro coisas aqui ao mesmo tempo, aí ocorre o deadlock, tá bom? Então assim, você pode olhar da seguinte perspectiva, né? Se o teu sistema, ele existe a possibilidade de ter espera circular, ele é não preemptivo com relação aos recursos lá. Ele pode acontecer lá, a manter e esperar, e ele tem exclusão mútua, então o teu sistema ele tem possibilidade de acontecer um deadlock com ele, tá bom? Você pode enxergar dessa forma. Outra coisa que você pode enxergar também, essa informação aqui, de outra forma. Se estiver ocorrendo tudo isso ao mesmo tempo, então, de fato, não é que tenha possibilidade de haver espera circular. Tipo assim, se já ocorreu, a espera está lá, é uma espera circular. E aí, tipo, ocorre as outras três coisas, né? Tipo, é não preemptivo, tem essa coisa do manter e esperar, e tem a exclusão mútua, e a espera circular tá dada lá na tua cara, aí o deadlock tá na tua cara já, entendeu? Então, ou seja, o que configura o deadlock basicamente é essas três coisas, como, digamos, coisas que são características do sistema, né? Então, o sistema tem exclusão mútua, o sistema tem essa coisa de manter e esperar, o sistema é não preemptivo, e ainda ocorreu lá, fatalmente, que deu uma infelicidade lá, que ocorreu uma espera circular. Então, ocorreu o deadlock, tá bom? Então, se existe a possibilidade de ocorrer a espera circular, existe a possibilidade de deadlock. Se a espera circular já está ali dada na tua frente, então o deadlock está dado ali na tua frente. Grafo de alocação de recursos. Então a gente vai modelar aqui essa coisa da alocação de recursos através de um grafo, tá? Para a gente entender essa coisa do deadlock olhando para o grafo,
né? Então, como que vai ser esse grafo? Um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E. Na verdade, vão ser arcos, tá? Assim, eu estou falando porque eu sou mais da área teórica, que eu gosto de trabalhar com grafos, e em teoria dos grafos, quando é orientado, né? Quando que nem essa flechinha aqui, ó, tá, a ponta inicial do arco está em P1, a ponta final está em RJ, então a gente chama isso de arco, tá? Não de aresta. Então eu vou chamar de arco, tá? Então V é particionado em dois tipos. Então o conjunto de vértices tem vértices aí de dois tipos. Tem vértices de processos e vértices de recursos, tá bom? Então tem N vértices de processos e M vértices de recursos. Aí, os arcos, o que eles representam? Tem dois tipos de arcos aqui, o arco de requisição e o arco de atribuição. O arco de requisição, ele vai do processo para o recurso. Então aqui isso aqui está dizendo que o processo 1, P1, né, requisitou o recurso J. Requisitou, mas não obteve ainda, tá? Então ele está esperando por esse recurso, né? Arco de atribuição. O recurso RJ foi atribuído ao processo PI. Tá? Então, esse recurso, o PI está com o lock desse recurso aqui. Tá bom? Ou com uma instância desse recurso, se for um recurso de múltiplas instâncias. Tá bom? Aí, no desenho aqui, os vértices de processo a gente vai fazer com círculos e os recursos, os vértices lá de recursos a gente vai fazer com um quadradinho, tá bom? E se ele tiver múltiplas instâncias, a gente vai colocar um quadradinho pequenininho aqui para cada instância, tá? Então aqui é um recurso de 4 instâncias, tá? Que geralmente, digamos, o padrão de grafos é desenhar vértice tudo com círculo, né? Mas nesse caso a gente vai fazer desenhos diferentes aqui só para a gente ver melhor quais são os recursos e quais são os processos. Aí aqui, né, de novo, tem o arco do processo para o recurso, significa que o processo está solicitando aquele recurso. Então ele está esperando pelo recurso, né? E aí aqui, de novo, né, o arco está indo do recurso para o processo, então significa que esse processo ele tem uma instância, ele está com o lock, né, de uma instância desse recurso. Então, exemplo de um grafo de alocação de recursos aqui, ó, tem o recurso R1, R2, R3, R4. O R1 tem uma instância, o R2 duas, o R3 uma e o R4 três instâncias. E aí eu tenho 3 processos, o P1, P2 e P3. Aí, ó, o P1 ele está esperando pelo recurso 1, que só tem uma instância e que está alocado para o P2. E aí o P2 está esperando pelo recurso R3, que está alocado para P3 e tem uma instância só, né? O recurso R2, que tem 2 instâncias, uma instância está com o P2 e a outra instância está com o P1. Beleza? E o R4 tem 3 instâncias e ninguém quis. Então não tem nenhuma instância alocada e também ninguém requisitou. Agora aqui um grafo de alocação de recurso com um deadlock. Então vê que aqui a utilidade desse grafo é justamente a gente olhar para ele e identificar deadlock, né? Então aqui, ó, como que a gente percebe o deadlock aqui, ó? A gente tem a espera circular, né? Aquelas outras 3 condições a gente assume que elas são dadas, né? Então existe exclusão mútua, né? Senão não teria essa necessidade de alocar recurso, né? Aquela coisa toda. Então exclusão mútua, manter, esperar e não preempção. A gente assume essas 3 coisas. Aí agora no grafo de alocação de recursos a gente vai tentar identificar a espera circular. Então vamos ver aqui, ó. Gráfico de alocação com deadlock, né? Então vamos ver, ó, o P1 ele está esperando pelo R1, né? E ele está mantendo uma instância de R2, né? O P2 ele tem a instância do R1, mas ele está esperando por uma instância do R3. O P3 ele tem a instância do R3, mas ele está esperando por uma instância do R2.
né? Sendo que o R2 tem duas instâncias, só que elas estão com o P1 e P2, que também são processos que estão bloqueados, né? Então, assim, os três estão bloqueados. O P1 está bloqueado porque ele está esperando por R1. O P2 está bloqueado porque ele está esperando por R3. E o P3 está bloqueado porque ele está esperando por R2. Né? E aí todos esses caras eles estão esperando por recursos dos que estão com processos bloqueados também. Né? Então aqui está dada a espera circular. Tá bom? A gente vê o ciclo aqui no grafo. Né? Ó. Então esse ciclo aqui ó, vai do P1 para R1, depois por P2, depois para R3, depois para P3, depois para R2, depois para P1 de volta. Né? Só que, como a gente está falando de recursos de múltiplas instâncias, não é tão simples assim, não basta simplesmente identificar um ciclo. Né? Quer ver? Ó, vamos olhar aqui um outro exemplo. Ó. Grafo com ciclo, mas sem deadlock. Então, esse ciclo aqui, ó, então, P1, R1, P3, R2, P1 de volta. Isso aqui é um ciclo. Né? Só que isso não é um deadlock, né? Porque o P1 ele está esperando por R2. O R2 ele não está, assim, o ciclo seria entre P1 e P3, né? Só que o recurso R1 pelo qual o P1 espera, ele não está sendo mantido só pelo P3, ele está mantido também pelo P2, que é um cara que está fora desse ciclo. Né? Então, em algum momento, o P2 ele vai terminar de usar esse recurso R1, né? E aí, a hora que ele liberar, vai ter uma instância a mais aqui, o P1 vai poder usar. Aí o P1 usando, ele libera o R2, né? Ou então o P4 também, né? Que tem uma instância do R2, ele pode terminar, liberar a instância do R2 e aí o P3 pega. Então, ou seja, quando terminar P1 ou P4, quando terminar P2 ou P4, esse ciclo aqui ele vai se desfazer, né? A coisa vai andar aqui, porque aí vai liberar um R1 ou uma instância de R1 ou uma instância de R2 e aí ou P1 ou P3 vai conseguir terminar e depois o outro também vai terminar. Certo? Então tem o ciclo, mas não tem um deadlock. Tá? Isso por quê? Tá? Porque a gente está olhando para recursos de múltiplas instâncias. Tá? A gente já vai ver aqui daqui a pouco que quando for com recurso de uma instância só, aí fica mais fácil de identificar o deadlock. Fatos básicos. Se o grafo não contém ciclos, então não há deadlock. Isso é bem claro, né? Sem ciclo, sem deadlock. Se o grafo contém um ciclo, então, se há apenas uma instância por tipo de recurso, então aí tem deadlock. Porque aí você não vai ter essa situação de alguém de fora salvar a pátria aqui, porque são recursos de uma instância só. Né? Agora, se há várias instâncias por tipo de recurso, então há possibilidade de deadlock. Né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, tem o ciclo e tem o deadlock. Nesse caso aqui tem o ciclo, mas não tem o deadlock. Então, simplesmente saber se tem ou não tem o ciclo, quando tem recursos de múltiplas instâncias, não resolve, certo? Falar, tem um ciclo nesse gráfico, não te diz nada. Você não sabe se tem o Na verdade, assim, você sabe que tem a possibilidade de ter o deadlock. É a única coisa que você sabe. Então, você sabe que se não tem o ciclo, com certeza não tem o deadlock. Se tem o ciclo, aí pode ser que tenha deadlock. Né? Agora, se os recursos, se forem recursos de uma única instância, aí existe o deadlock, se e somente se existe o ciclo nesse grafo aí de alocação de recursos. Métodos para tratamento de deadlock. Garantir que o sistema nunca entrará em um estado de deadlock, né? Então essa é uma abordagem. Outra abordagem, permitir que o sistema entre em um estado de deadlock e depois se recupere. Então você vai ter que de algum modo identificar que houve o deadlock e depois ter um jeito de desfazer o deadlock. Né? E a terceira abordagem, ignorar o problema e fingir que os deadlocks nunca ocorrem no sistema. É uma ironia aqui que ele está fazendo, né? E está querendo dar uma cutucada aqui, ó, usado pela maioria dos sistemas operacionais, incluindo o Unix. Então ele está dizendo aqui para a gente que, né, a maioria dos sistemas operacionais não trata o problema. Então pode acontecer o deadlock lá e aí você vai ter que
rebutar a máquina, né? Porque, enfim, não tem outra solução. Ou então você vai ter que abrir lá o gerenciador de tarefas ou algo do gênero e matar os processos que estão em deadlock lá até acontecer de desfazer o deadlock. Prevenção de deadlock. Restringir as formas de como a requisição pode ser feita. Né? Então, umas soluções aqui possíveis. Né? Então, atacando lá aquelas coisas que tem que acontecer lá para ter o deadlock. Né? Então, um jeito aí seria atacar a exclusão mútua. Né? Se você arrancar a exclusão mútua, não vai ter deadlock. Né? Então, não exigido para recursos compartilháveis. Deve manter para recursos compartilháveis. Não compartilháveis, desculpa. Ou seja, né, assim, não dá para atacar a exclusão mútua, na verdade. Né? Você pode até falar, eu não exijo exclusão mútua para recursos compartilháveis. Aquela coisa de lock de leitura, que nem a gente viu lá, né? Aquilo não tem uma exclusão mútua. Embora, na verdade, assim, né? Você não vai ter exclusão mútua só entre leitores, mas quando mistura leitor com escritor já dá exclusão mútua, né? Então, dependendo do tipo de recurso, né, se for um recurso compartilhável, né, que você fala não tem problema se vários processos acessarem ao mesmo tempo, aí você não exige exclusão mútua, mas aí também a vida seria fácil, né, se os recursos se não existissem recursos que exigem exclusão mútua, né? Então, ou seja, isso aqui não dá para tirar. Né? Manter e esperar. Vamos ver o que dá para fazer com relação a isso. Deve garantir que sempre que um processo solicita um recurso, ele não mantém quaisquer outros recursos. É uma abordagem, né? Exige que o processo solicite e tenha todos os seus recursos alocados antes de iniciar a execução. Ou permite que o processo solicite recursos somente quando o processo não tiver recursos. Isso é complicado, né? Porque às vezes você precisa fazer alguma coisa que envolve vários recursos, né? Então, aí você pega um recurso e aí depois você precisa de outro para concluir a tua tarefa. Se você não puder fazer isso, aí o único jeito de você trabalhar é tipo pegar tudo de uma vez, né? Porque às vezes você ia falar assim, o seu processo era assim, né? Eu pego o recurso A, faço alguma coisa lá, daqui a pouco eu pego o B e concluo o que eu estava fazendo, junto com o A e com o B junto. Né? Então, a princípio, você não precisava pegar A e B de uma vez. Você podia pegar só o A, trabalhar um pouco e só depois pegar o B também e usar o A e o B ao mesmo tempo. Aí aqui no caso, se você não pode requisitar o B, sendo que você já tem o A, então você teria que requisitar A e B de uma vez só. Tá? Ou seja, isso pode causar alguma ineficiência no sistema. Mas tudo bem, também tudo tem um preço, né? Então você fala, eu estou querendo fazer isso para evitar deadlock. Então tudo tem o seu preço. Então você fala, então, ou seja, a regra agora é essa. Você só pode solicitar 2 recursos ao mesmo tempo. Então naquela história lá do jantar dos filósofos, você não pode pegar o palitinho da esquerda e depois pegar o da direita. Você tem que pegar os dois. Então, ou você pega os dois ou não pega nenhum, entendeu? Então você tem que solicitar tudo de uma vez e aí ou você ganha tudo ou você não ganha nada, tá? E isso evita essa coisa aqui do manter e esperar, tá bom? Aí se você matar isso aqui, não tem mais deadlock, tá bom? Aí aqui ele tá falando, starvation possível, né? Porque aí sempre que você vai solicitar todos os recursos lá que você quer, algum deles está ocupado, você volta para a fila, né? Aí, ou seja, também você teria que associar a essa abordagem que você quer aqui, você deveria associar a ela um mecanismo para evitar starvation, certo? Poderia ver na fila lá, né? Falar, quem está esperando mais tem prioridade, enfim, você teria que gerenciar essas filas aí para que não houvesse starvation, tá? Mas é uma abordagem interessante, certo? Né? Não é desprezível, né? Porque ela é simples, né? Ela é simples. Talvez assim o que é ruim aqui é que talvez o preço esteja sendo alto, assim, você tem que solicitar todos os recursos de uma vez. Isso pode ser digamos, um preço alto aí.
né? Por aquilo que eu expliquei para vocês. Às vezes não haveria necessidade de eu pegar, travar os recursos, né? Então, enquanto eu não estou usando, né? Então, tipo, no exemplo, eu dei um exemplo meio fictício aí que não é muito concreto, é um exemplo meio abstrato, né? Tipo, eu ia usar lá o recurso A. Deixa eu ver se eu consigo bolar um exemplo concreto, né? Tipo, por exemplo, vai no problema de leitor e escritor, né? Ou então vai, vou pegar outro, aquele dos buffers lá, né? Então tem um processo que ele vai ler algumas mensagens do buffer e depois ele vai escrever também, né? Aí, se bem que, não, é que tinha uma abordagem que a gente fez lá que você pegava lock da leitura e lock da escrita no buffer, né? Lock de uma posição para escrever, lock de uma posição para ler. Então, imagina que assim, aí o teu processo, ele vai fazer alguma coisa que ele vai ler um monte de mensagem para depois ele fazer algum processamento, às vezes até demorado com isso, para depois ele escrever a resposta num outro buffer. Poderia ser um outro buffer, né? Não precisaria nem ser o mesmo buffer, né? Então ele lê mensagem, vamos supor que ele pega mensagem de 3, 4 buffers diferentes, processa aquilo para jogar num outro buffer lá. Então, normalmente, o que esse processo ia fazer? Ele pega o lock de um buffer, aí lê a mensagem. Aí pega o lock do outro buffer, lê a mensagem. Aí leu as mensagens e começa a fazer um processamento em que ele, né, não está segurando esses recursos. Aí, quer dizer, não, o meu exemplo não tá bom, né? É porque, tipo, eu queria um exemplo em que eu pelo menos em alguma fração de tempo, eu preciso do lock de múltiplos recursos ao mesmo tempo. Porque se fosse só pegar, soltar, pegar, soltar, pegar, soltar, não teria problema, né? O problema é quando ele segura dois ou mais caras ao mesmo tempo. Então, deixa eu tentar voltar aqui, né? Deixa pra lá então, né? O meu exemplo já deu bug, né? Furou. Então, vou voltar, vamos supor que eu vou simplificar o exemplo. Então, eu queria ler um negócio de um buffer e escrever depois num outro buffer, vamos supor. Só que eu tinha um processamento para fazer no meio do caminho, né? Aí o que eu gostaria de fazer era pegar o lock, mas por que eu não estou soltando, né? É que eu não estou conseguindo no meu exemplo justificar o porquê que eu não solto o lock do buffer de leitura, né? Isso não tá legal. Puxa, pessoal, desculpa aí, cara. Eu tava tentando. Da próxima vez eu tenho que tentar bolar exemplo antes de começar a aula, né? Porque você vai tentar improvisar exemplo, às vezes não dá certo. Mas, enfim. Então tenta. Assim, a ideia não é difícil de entender, né? É que a gente gosta de ver exemplo concreto, mas a ideia não é difícil de entender, né? Então você fala, eu tenho. Em algum momento o meu processo ele vai segurar 2 ou mais recursos. Só que, tipo, nem sempre ele queria fazer isso, tipo, logo de cara, entendeu? Ele fala, eu ia pegar um recurso, ia fazer alguma coisa, ia processar alguma coisa, para depois eu fazer o lock do segundo ou do terceiro recurso, e aí fazer o que eu queria e depois soltar esses locks. Mas aí, nessa abordagem, eu sou obrigado a logo de cara já pegar todos os recursos que eu quero usar, né? Certo? E isso tipo, causa uma certa ineficiência porque eu estou segurando o recurso um tempo que, normalmente eu não ia segurar. Então tipo, eu acabo segurando mais tempo os recursos. Então isso acaba gerando uma ineficiência no sistema. Pode gerar, né, uma ineficiência no sistema. Agora na preempção aqui, ó, o que eu poderia fazer, né? O outro aspecto lá que eu poderia olhar, né? Se um processo que está mantendo alguns recursos solicita outro recurso que não pode ser alocado imediatamente a ele, então todos os recursos atualmente sendo mantidos são liberados. Então eu queria recurso A e B, peguei o A, solicitei o B não está liberado, aí eu perco o A.
né? Então eu solto todos os recursos. O sistema vai me tomar os recursos que estavam comigo, para eu esperar sem manter nada, né? Então estou matando aquela coisa do manter e esperar, né? Recursos preemptados são acrescentados à lista de recursos pelos quais o processo está esperando, né? Então agora ele volta para trás, ele volta a esperar por aqueles recursos que já estavam com ele. O processo só será reiniciado quando puder reobter seus antigos recursos, além dos novos que está solicitando. Também porque senão ele ia ficar indo e voltando, né? Então ele fala, vamos supor, eu queria recurso A, B e C. Aí eu peguei o A, solicitei o B não estava disponível, eu vou para a fila. Aí eu só volto quando eu puder pegar A e B. Aí eu voltei, peguei com A e B. Aí eu vou solicitar o C. De repente o C não estava disponível. Aí ele arranca de mim tudo de novo, me joga para a fila. Só que ele só vai eu só vou voltar a executar quando eu puder agora pegar o A, B e o C. Certo? Porque senão, né, ele ia voltar só com A. Aí ele ia ficar indo e voltando toda hora. Tá bom? Então isso aqui é um jeito também de evitar deadlock, né? Não ter mais aquela coisa de manter e esperar. Mas, de novo, isso aqui também pode ser um preço muito alto, né? Porque o processo pega o recurso, né? Às vezes ele já demorou para pegar o recurso, ele ficou na fila esperando pelo recurso, aí ele pega. Aí daqui a pouco ele vai tentar outro, não consegue, aí ele perde o que ele já tinha pego. Então aquele tempo que ele ficou na fila foi jogado fora. Aí agora ele está esperando por 2 recursos. Aí ele vai esperar, de repente ele pega, aí ele vai tentar um terceiro, não consegue, volta para a fila de novo. Então, tipo, é muito tempo que o processo fica na fila. Então, você pode aumentar muito a espera dos processos. Então, também fazer essa preempção aqui pode ter um custo alto, tá? Mas é tudo uma questão também, pessoal, de experiência, assim, de ver, tipo, qual é o tipo de ambiente, testar, né? Ver como que se comporta, que às vezes pode ser que é uma solução simples, né? Fácil de implementar e pode ser que seja eficiente, né? Dentro de determinados contextos. É que aqui eu não sei se é tão simples de implementar, né? Porque essa coisa né, você fala, o processo tinha A, aí ele tentou B, não conseguiu, aí agora da próxima vez que ele voltar, ele tem que voltar com A e com B. É uma coisa que, né, não sei como é que implementaria isso, né? Porque o A e o B, eles têm filas independentes, né? Então é meio chato de pensar, né? E aí o que você faz, né, com isso? Tipo, vamos supor que tem um outro processo que só quer o A, né? Aí você fala, eu tenho um que está esperando pelo A e pelo B, né? Aí eu tenho outro que só quer o A está livre. O que eu faço? Eu dou o A para esse cara. Aí, tipo, né, daqui a pouco libera o B e, putz, o processo, né, pegou o A, agora o que estava esperando pelo A e B vai ter que esperar também, porque o A está ocupado, né? Então, sabe, não é uma coisa simples de fazer, né? Espera circular, o último ponto aqui que a gente pode atuar, né? Impõe uma solução possível aqui, que eu até comentei com vocês na aula passada, né? Na aula no vídeo anterior aqui, né? Eu tô falando isso que eu não sei, acho que tem gente que assiste os 2 vídeos no mesmo dia, né? Eu gravo os 2 vídeos no mesmo dia, os vídeos da semana. E eu não sei se tem gente que acho que assiste os 2 vídeos também no mesmo dia. Então no vídeo anterior aqui, foi o que eu falei disso aqui, ó, impor uma ordenação total de todos os tipos de recurso e exige que cada processo solicite os recursos em ordem crescente, né? Então, sabe, se eu for solicitar A, B e C, então vamos supor que tem que ser em ordem alfabética. Então eu não posso solicitar B, A e C, ou C, A e B, não posso. Tenho que sempre A, B e C nessa ordem. Se todos os processos forem solicitar seus recursos sempre respeitando essa regra de solicitar em ordem crescente, não tem como ter deadlock, tá? Porque para ter o deadlock você teria que, né, você falou, um cara pegou, acho que vocês conseguem entender, não preciso falar mais nada, né?
É porque assim, né? Essa espera circular, né? Para ter a espera circular, é, vamos voltar aqui. Ó. Então, a espera circular aqui, né? Do P0 voltando para o P0. Então, tipo, ou seja, se eu estou mantendo um recurso aqui, né? Se eu sou o processo que está em último aqui da fila, né? Antes de voltar para o P0, eu estou mantendo um recurso aqui. E eu vou pegar um recurso, e aí eu vou solicitar um recurso que o P0 pegou primeiro, e só que não, putz. Ai, meu Deus do céu, viu? É ruim explicar as coisas às vezes quando a gente não tá, quando a gente não tá inspirado, né? Tem dias que a gente não tá muito inspirado. Acho que hoje é um dia desses. É, mas tudo bem, né, pessoal? Eu acho que eu imagino que vocês estão mais ligeiros do que eu aí. Acho que deu para sacar, né? Você faz a solicitação em ordem crescente, não vai ter problema, né? Não tem como acontecer aqui o ciclo é, maldito aqui que vai gerar o deadlock. Pelo menos, eu vou falar pelo menos do caso básico, vai, só para não dizer que eu não disse nada, né? Então, nesse caso básico aqui, ó, né? Então esse cara solicitou na ordem certa, mas esse cara solicitou na ordem errada. Aí por isso que um pegou o A, o outro pegou o B, né? E aí ficou tipo esse esperando pelo A e esse esperando pelo B. Se os dois tivessem feito na mesma ordem, não tinha como dar esse ciclo. Tipo, o cara que entrou primeiro ia pegar o A, o segundo tipo não ia conseguir pegar o A. Ele ia esperar até o A liberar. E aí esse cara, ele só ia liberar o A depois que ele pegasse o B, né? Aí o B até poderia estar com alguém, mas tipo, nunca ia acontecer do B estar com uma pessoa que depois essa mesma pessoa vai solicitar o A, entendeu? Então, ou seja, essa coisa da ordem aí dá um jeito no negócio. Agora, qual que é o ônus disso aqui, né? Qual que é o ônus disso aqui? De novo, é aquela mesma coisa. Às vezes, o que o teu processo tem que fazer, ele tem que pegar um recurso, assim, né? Tipo, se esse cara tá pedindo o B primeiro, para depois pedir o A, às vezes ele tinha um processamento para fazer em cima do B, né? Ele fala, eu vou pegar o B, aí vou processar, vou fazer um monte de coisa, aí depois que eu fiz um monte de coisa eu vou pegar o A, aí eu concluo o que eu queria fazer, né? Se você exigir que ele pegue o A primeiro, ele vai ter que pegar o A primeiro e às vezes ele não vai fazer nada com o A, aí ele vai pegar o B, aí ele vai fazer o processamento que ele queria fazer com o B e depois ele faz o processamento com A e B para concluir o que ele queria. Então você forçou o processo a segurar um recurso por um tempo em que ele não precisava do recurso, né? Então você pode gerar uma ineficiência no sistema, tá? Então tem esse ônus aí, tá bom? Isso também pode dar erro também demais, né? Eu acho que um outro ônus aqui disso é que assim, o programador ele tem que sempre estar ciente dos processos, né? Da ordem lá. Então ele vai ter dos recursos, né? Ele vai ter que, tipo, todo recurso que ele quiser, ele vai ter que tomar esse cuidado de falar, meu, qual é o teu ID, né? E aí ele vai ter que ter o cuidado de solicitar os recursos, tipo, na ordem certa, né? E nem sempre vocês que, né, são programadores aí também, vocês sabem que programador não é uma raça muito confiável. Então nem sempre o programador vai conseguir fazer isso sem... Eu tô brincando, tá, pessoal? Eu também sou programador, eu sou um cara relativamente confiável. É, e vocês são confiáveis também, imagino. É, então, ou seja, nem sempre o programador vai dar conta de fazer isso. Então, às vezes, isso pode gerar também uma dificuldade nesse aspecto, né? Dificulta a vida do programador. Tá? Mesmo que ele acerte, vai dar uma dor de cabeça a mais. E dor de cabeça a mais é também possibilidade maior de ter um erro no programa. Então, sem querer, ele solicita na ordem errada, aí ele vai tomar um erro lá, o sistema operacional vai reclamar com ele, né?
Beleza. Evitando deadlock. Exige que o sistema tenha alguma informação adicional a priori. Então, uma outra abordagem aqui, tá? Então, todas essas coisas que eu falei aqui, ó, elas não permitem que deadlock ocorra, tá? Então, qualquer coisa dessas aqui que você fizer, dessas 4 aqui que a gente comentou, aí o teu sistema, ele nunca vai ter deadlock, você nunca vai precisar se preocupar com deadlock, né? Agora, uma outra abordagem é assim, é não mexer nessas coisas aqui, ó. Então, você vai ter exclusão mútua normal, você vai ter manter e esperar normal, você vai ter a não preempção, né? Você vai ter a não preempção normal, você vai ter a possibilidade de espera circular, tá? Então, ou seja, você vai ter as 4 condições necessárias para que ocorra o deadlock, né? Só que aí você vai atuar para que o deadlock não ocorra, tá? Então é diferente, tá? Aqui você não vai atacar essas coisas. O que você vai, o único lugar que você vai poder atacar é a espera circular, né? Só que tipo, você vai tipo meio que monitorar isso. Você vai falar assim, opa, quando acontecer certa coisa, eu vou tomar alguma atitude para não deixar acontecer a espera circular, tá bom? Mas não é uma coisa a priori, igual isso aqui, né? Tipo, de forçar os processos a solicitar os recursos em ordem crescente. Isso é uma coisa já meio que pré-definida e tal. Agora não, agora a gente vai ver uma abordagem meio que dinâmica, entendeu? Que vai monitorar as solicitações e vai tomar certas atitudes para que não ocorra a espera circular, né? Só que para isso, o sistema ele vai exigir uma informação adicional aqui a priori, tá? Modelo mais simples e mais útil exige que cada processo declare o número máximo de recursos de cada tipo que ele pode precisar, tá? Então o processo ele não precisa fazer que nem aquela abordagem lá que era, qual que era? Essa aqui, né? De solicitar todos os recursos a priori, né? Tipo, antes de iniciar a execução já pega todos os recursos. Não é isso. Mas ele solicita que o processo avise. Ele vai no máximo quantas instâncias de cada recurso você pode solicitar ao longo da tua execução. O processo tem que declarar isso, né? Tá? Então é mais fraco, né? É uma exigência mais fraca, né? Então o processo tem que declarar o número máximo de recursos de cada tipo que ele pode precisar. O algoritmo para evitar deadlock examina dinamicamente o estado de alocação de recurso, olha aquele grafo lá, né? Na verdade, assim, quando é recurso de uma única instância, ele vai olhar para o grafo. Quando tem recursos de múltiplas instâncias, vai ser algo um pouco mais complicado. Então ele vai olhar esse estado aí da alocação do recurso para garantir que nunca poderá haver uma condição de espera circular. O estado de alocação de recursos é definido pelo número de recursos disponíveis e alocados e as demandas máximas dos processos. Então a gente vai ter essas informações, né? Então lá até o que a gente tinha visto antes, o grafo de alocação de recursos, ele só tinha informação de quais processos estão com recursos alocados e quais processos estão esperando por determinados recursos. São essas informações que a gente tinha. Agora a gente vai ter uma informação adicional, que é quantos recursos, de quantas instâncias de cada recurso cada processo pode pedir no máximo, tá? Então eu poderia falar assim, ó, o P3, por exemplo, aqui vai o P4, o P4 ele está com uma instância do R2, mas pode ser que ele, em algum momento ele faça uma solicitação de R1. Nesse grafo eu não tenho ainda essa informação, né? Agora, nesse outro mecanismo eu vou ter. Eu vou falar, ó, se o P4 pretende em algum momento pedir R1, vai ter aqui essa informação no grafo, tá bom? Vamos ver como que isso acontece aqui, ó. Vamos ver daqui a pouco. ainda não. Mas já que eu falei, eu vou mostrar, vai ser assim, ó. Vai ser um arco pontilhado, tá bom? Então o arco pontilhado ele indica que o P2 ele pode pedir o recurso R2, tá? E o P1 também,
tá bom? Então a gente vai ter esses arcos pontilhados para indicar quando um processo pode vir a solicitar, tá? Não é garantido, tá? Ele pode dizer que pode solicitar e nunca solicitar, tá bom? E aí, inclusive, aqui no caso a gente está pensando em recurso de uma única instância, mas se tiver recursos de múltiplas instâncias, aí o processo tem que falar até quantas instâncias no máximo ele pode pedir de cada recurso. Então ele pode falar, eu peço no máximo 3 instâncias do recurso R2. Aí, de repente, ele pode solicitar uma, daqui a pouco solicita mais uma, e ele não é obrigado em nenhum momento a pedir 3, tá bom? Né? Estado seguro. Quando um processo solicita um recurso disponível, o sistema deve decidir se a alocação imediata deixa o sistema em um estado seguro. Tá? Essa é a ideia aqui desse mecanismo que a gente vai mostrar. Tá? E o que é o estado seguro? Né? O sistema está em estado seguro se houver uma sequência P1, P2, P3 até Pn de todos os processos, tal que, para cada PI, os recursos que PI ainda pode solicitar possam ser satisfeitos pelos recursos atualmente disponíveis, mais recursos mantidos pelos processos, todo o processo PJ, tal que PJ é menor do que tal que J é menor do que I. Ou seja, né, ele está dizendo que se eu pego um processo aqui, vamos supor P2 ou P5, existe alguma ordem, tá? Então você fala, pega lá todos os processos que estão executando. Existe alguma ordem lá qualquer em que eu vou olhar para esse P5 aqui dessa ordem. Eu estou chutando um P5 qualquer, né? Pode ser qualquer PI. Isso tem que valer, na verdade, para todos os PIs, né? Mas eu estou dando um exemplo concreto. Então, pega um P5 lá, aí você fala quais recursos que ele precisa lá, o que ele ainda pode solicitar, no máximo. Né? Eu consigo satisfazer esse cara com todos os recursos que eu tenho disponíveis e mais os que estão presos pelos processos que estão antes aqui, pelo P1, P2, P3 até P4? Eu consigo? Se eu consigo, então eu consigo terminar esse processo P5. Por quê, né? Porque, em algum momento o P1 vai terminar. Aí, em algum momento, o P2 vai terminar. E o P3 até o P4. Depois que esses 4 processos terminarem, eles vão liberar os recursos que estão com ele. Então, aí eu vou conseguir terminar o P5. Porque, eu consigo terminar o P5 com esses recursos. Né? Certo? Então, ou seja, existe uma ordem em que eu consigo executar todos os processos. Né? Então, ou seja, se as necessidades de recurso de PI não estiverem disponíveis imediatamente, então o PI pode esperar até que os anteriores lá terminem, tá bom? Quando o PJ tiver terminado, aí o PJ pode obter os recursos necessários, executar, o PI, né, pode obter os recursos necessários, executar, retornar os recursos alocados e terminar, né? Aí, se o PI terminar, ele vai devolver os recursos que estão com ele, certo? Aí o PI mais um vai poder executar, porque o PI mais um, ele também, nessa ordem aqui, eu consigo terminar ele, caso eu tiver terminado já todos os processos até o PI, tá bom? Então, ou seja, o estado seguro é isso, eu tenho uma ordem lá que eu consigo satisfazer todo mundo, tá bom? Se o sistema estiver num estado seguro, então não há possibilidade de ocorrer deadlock, tá bom? Então, em algum momento essa fila vai andar, né? Então, por mais que eu fale, eu não sei a ordem, tá? Eu posso pegar o PN e falar, e aí, é tua vez, PN. Aí o PN vai falar, puxa, mas eu não posso executar porque eu estou esperando por um recurso aí que está ocupado e tal. Beleza, vai para fim da fila. Pega o P5. Puxa, eu não posso tal. Em algum momento vai ser a vez do P1. Aí, você executou o P1, ele terminou, liberou o recurso. Aí, em algum momento, né, você vai olhar para essa fila, você vai ver o P2 em algum momento. Aí você vai terminar o P2. Em algum momento, você vai terminar o P3, tá bom? Não necessariamente os processos vão executar nessa ordem, mas a existência da ordem te garante que em algum momento,
né? Pelo menos se tem uma ordem aí, em algum momento esses processos vão sair da fila nessa ordem e vão conseguir terminar, tá bom? Então não tem deadlock. Então quando o sistema está em estado seguro, não existe deadlock, não vai acontecer. Se um sistema estiver em estado inseguro, né? Então, ou seja, o estado inseguro tem processos lá em que não existe essa ordem aqui. Então nenhuma das permutações, das n fatoriais permutações desses processos me garante que eu estou em estado seguro, né? Que eu consigo executar todos eles. Então pode ser que exista deadlock, pode ser, tá? Não estou dizendo que há deadlock. Para eu dizer que há o deadlock eu tenho que mostrar aquela espera circular, tá bom? Aqui eu não mostrei, tá? Então se um sistema estiver em estado inseguro, então há a possibilidade de ocorrer deadlock, tá bom? Porque a gente estava considerando aqui no estado seguro tudo o que o processo pode solicitar, né? A gente estava falando assim, eu pego o PI, tudo que ele pode vir a solicitar, eu tenho que ter esses recursos disponíveis depois de eu ter terminado até o PI-1, né? Só que pode ser que o processo não solicite, né, tudo que ele pode solicitar, né? Ou então pode ser que ele solicite num momento em que o recurso já esteja liberado, né? Então pode acontecer várias coisas aí, inclusive o deadlock, né? Então por isso que é chamado estado inseguro, tá bom? Então uma forma de evitar deadlocks é nunca permitir que ocorra estado inseguro. Então se falar, o invariante do meu sistema vai ser, eu sempre opero em estado seguro, né? Sempre que eu vou liberar algum recurso para algum processo, só vou liberar se eu falar, não, eu liberando o recurso eu continuo em estado seguro. Se ele falar, não, eu vou liberar esse recurso, eu vou entrar no estado inseguro, ele não libera o recurso. Tá bom? É assim que a coisa vai funcionar. Então, nós vamos ver isso agora só para recurso de uma única instância, tá bom? Para manter o sistema em estado seguro para recursos de múltiplas instâncias, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Então, algoritmos para evitar deadlock. Única instância de um tipo de recurso, use um grafo de alocação de recursos. E aí a gente vai ver como usar, né, como fazer isso. Agora, se for com múltiplas instâncias de um tipo de recurso, aí vai ter o algoritmo do banqueiro, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Então vamos ver para recursos de uma única instância. Então vai ter o arco de pretensão, que é aquele arco pontilhado lá, tá? Que aí de PI para RJ indica que o processo PI pode solicitar o recurso RJ. Tá errado no slide aqui, né? É PI, tá? Pode solicitar o recurso RJ. E aí ele vai ser o arco pontilhado, tá? Arco de pretensão converte para arco de requisição quando o processo faz de fato a requisição, tá bom? Arco de requisição convertido para arco de atribuição quando o recurso é alocado ao processo, tá bom? Então eu faço a requisição, pode ser que ali, se o sistema já liberar o recurso para mim, ele já vira logo um arco de atribuição. Mas se o recurso ainda não estiver disponível, tiver que esperar, aí vai ficar o arco de requisição, né? Quando um recurso é liberado por um processo, aí volta a ter aquele arco de pretensão de volta, tá? Então, né, tava lá o arco de atribuição, aí o processo liberou, mas pode ser que ele queira de novo, então vai voltar lá o arco de pretensão, o pontilhadinho lá. Os recursos devem ser reivindicados a priori no sistema. Reivindicado nesse sentido aqui, de dizer que você pretende solicitar, tá? Então, um grafo de alocação de recurso agora, né? Um exemplo aqui, ó. Então, recurso R1 está alocado para P1 e o P2 está esperando por esse recurso, né? Então ele requisitou já. E o P1 ele pode vir a solicitar o R2, mas ele não solicitou. E o P2 também pode vir a solicitar R2, mas não solicitou, né? Aí aqui é o momento em que o P2 ele fez a requisição, tá? Ele fez a requisição do R2.
E ele foi atendido, na verdade, né? Aqui já é um momento em que, na verdade, teria que ter uma figura no meio aqui, né? Que é quando ele faz a requisição, esse arco ele deixa de ser pontilhado, vira o arco da requisição. Mas aí, como o recurso estava disponível, aí então o sistema alocou o recurso. Então aí foi para o arco de alocação, tá? Aí aqui, pessoal, já dando o spoiler, vou aproveitar a figura para dar o spoiler, né? O spoiler também já do slide seguinte aqui. Que é assim, pô, ele fez ele alocou, né? O sistema deixou o P2 pegar o R2. Aqui, ó, eu entrei no estado inseguro, porque eu tenho um ciclo aqui, ó, né? Tudo bem que esse ciclo, ele é pontilhado, tem um arco pontilhado, então, ou seja, isso não é um deadlock, certo? Porque, né, o P1 pode ser que ele termine, libere o R1, e aí o P2 vai poder usar o R1, e aí ele vai depois liberar o R2 também, né? Então, ou seja, isso não é um deadlock, né? Só que corta o meu anão aí. Só que esse ciclo aqui, ele mostra para mim que eu estou num estado inseguro, tá? Por quê? Porque se o P1 requisitar o recurso R2, aí eu vou entrar em deadlock. E eu não posso evitar que o P1 solicite o R2. Isso eu não posso fazer. Tipo, se ele pediu o R2 para mim, eu não posso falar, não, você não pode pedir. Ele pode pedir. Então, até porque ele me avisou que ele ia pedir, né? Então, se ele pedir, ferrou. Aí fechou o deadlock. Entendeu? Então, ou seja, eu estou num estado inseguro, né? Vocês lembram lá, o estado inseguro não é deadlock, nem sempre é deadlock. Mas o deadlock, ele só ocorre em estado inseguro, né? Então, eu estou deixando aqui a brecha aberta aqui, né? Eu avancei lá, o zagueiro pode ser que tome uma bola nas costas, né? Eu deixei a porta do carro aberta e entrei no mercado. Aliás, o meu irmão já aconteceu isso com ele, né? Entrou, não é que ele deixou a porta aberta, mas ele deixou o carro na rua, foi no banco ali rapidinho fazer alguma coisa, voltou, o carro não estava mais lá. Então, assim, você parou o carro, só que aqui no caso você deixou a porta aberta, deixou a chave no contato e foi lá no mercado fazer compra. Não é que isso não significa que o teu carro vai ser roubado, mas você deixou uma baita de uma brecha, certo? Então, no momento, qual foi o meu erro aqui? Qual foi o erro do sistema? Foi ter liberado esse recurso para o P2. Porque até aqui, ó, aqui não tinha ciclo, né? Aqui você vê que, né, o ciclo ele precisa seguir aqui a orientação dos arcos, ó. Então não tem ciclo aqui, né? Esse arco aqui está na contramão, ó. Então, no momento em que o P2 ele faz a requisição do recurso R2, o meu erro foi ter dado. Eu não deveria ter dado. Por mais que o recurso esteja liberado, eu não deveria ter dado, desculpa. Porque no momento em que eu aloquei o recurso para P2, aí eu tô com um estado inseguro e aí eu já não posso mais fazer nada. Porque a hora que o P1 me pedir, eu não vou ter para dar e eu também não vou poder desfazer o ciclo, né? O ciclo vai estar configurado e eu não consigo desfazer, né? Então, o esquema aqui é justamente não cometer esse tipo de erro. Então, a hora que um recurso for solicitado, ele só vai ser alocado se isso não gerar ciclo no grafo de alocação, mesmo considerando arcos pontilhados, tá bom? Então, no começo, nunca vai ter ciclo. E eu mantenho isso como invariante. Eu nunca aloco o recurso de forma a deixar ocorrer ciclo aqui, tá bom? Considerando arcos pontilhados. Eu acabei contando aqui a história toda, agora a gente vai ler aqui nos slides. Tá aqui, o algoritmo do grafo de alocação de recursos. Suponha que o processo PI solicite um recurso RJ. A requisição só pode ser concedida se a conversão do arco de requisição para um arco de atribuição não resultar na formação de um ciclo no grafo de alocação de recursos. Beleza? Considerando todos os arcos, inclusive aqueles arcos pontilhados. Tá bom, aí agora é o algoritmo do banqueiro, que eu vou deixar para a aula que vem.
Beleza, então, pessoal. Abraços aí, boa semana a todos.